de Jesus. Sabe, amigos, hoje eu tive um dia especialmente difícil, com muitas coisas tristes acontecendo, com bastante sobrecarga de trabalho. E quando eu sentei aqui, comecei a fazer uma prece, comecei a sentir as vibrações amorosas de vocês a me envolver. Que alegria! Muito obrigada. Meu coração foi se acalmando, eu fui me tranquilizando. Nós estamos longe, só o corpo está longe, né? Mas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão a envolver uns aos outros. Eu agradeço bastante, porque eu estava muito preocupada, um pouco agitada, né? Então, muito obrigada. E que bom que agora nós nos reunimos em torno do Evangelho, né? Então, eu agradeço, começo agradecendo cada um de vocês que me envolveu com essas vibrações tão luminosas. Muito obrigada. E vamos então agora, amigos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, serenar nossas emoções. Vamos nos desligando de todos os acontecimentos do dia de hoje, procurando perceber a presença amiga dos espíritos responsáveis por esse trabalho da nossa casa querida, porque eles estão a nos envolver, vamos percebendo, serenando, e vamos unindo os nossos corações numa prece de imensa gratidão ao nosso Mestre Jesus. Mestre amigo, nos reunimos em Teu nome esta noite e sabemos, Senhor, temos certeza que o Senhor estará entre nós, porque assim o Senhor nos disse. Abençoa o nosso trabalho dessa noite, Senhor. Que as Tuas doces vibrações possam nos alcançar. Que a nossa sensibilidade possa estar ampliada para sentirmos o Teu Evangelho. E assim podemos aplicá-lo no nosso dia a dia. Agradecemos imensamente a equipe espiritual tão amiga, tão generosa, que nos envolve nesse momento, que nos inspira, que nos acalma. Sabemos com certeza que cada um de nós receberá nessa noite aquilo que necessita. Obrigada, amigo Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, nós vamos estudar hoje os itens 6 e 7 do capítulo 13, que é o capítulo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Antes da gente ler o texto, queria fazer algumas colocações, algumas considerações com vocês, por algumas coisas que me passaram pela cabeça antes da gente ler o texto. Todos nós sabemos que nós temos que fazer o bem, não sabemos? E todos nós temos nos esforçado bastante para fazer o bem. Às vezes nós conseguimos, às vezes não, mas nós temos nos esforçado. Nós já sabemos que é muito importante para nós fazer o bem. Por quê? Todas as vezes que nós infringimos as leis divinas, todas as vezes, nós desorganizamos o nosso perispírito. Nós alteramos a malha perispirítica. Chegamos a formar em alguns lugares do perispírito, amigos, nódulos pesados, densos, mal cheirosos. Esses nódulos atrapalham toda a circulação da energia perispiritual e trazem então para nós doenças físicas, mentais, espirituais. São locais muito difíceis, atraem outras energias com aquela mesma vibração, né? E a gente sabe também, nós aprendemos com a evangelização, que o bem, a gente sabe que tudo vibra no universo, né, gente? A gente sabe disso. O bem, ele tem uma frequência vibratória tão alta, que ele é capaz de destruir esses nódulos, de quebrar esses nódulos, de reorganizar essas áreas do nosso perispírito que nos adoecem.
Olha que coisa maravilhosa. O bem tem esta capacidade de fazer isso. Então, todos nós já sabemos que nós precisamos fazer o bem. E nós sentimos, quando nós fazemos o bem, como é bom, né? Nesse capítulo, Jesus vai falar para nós de uma maneira muito clara. É claro que ele já falou no evangelho todo, já ensinou a gente como faz o bem. Mas aqui ele vai falar de uma maneira bem clara como fazer o bem, para quem fazer o bem e que todos podem fazer o bem. Todos nós. Eu fiquei pensando até no tema, assim, no título do capítulo, né? Vocês vejam bem, ó, a mão direita e a mão esquerda estão próximas, fazem parte do mesmo corpo, é o mesmo cérebro que coordena as duas, é o mesmo coração que alimenta. Nem assim, uma deve saber o que a outra está fazendo. Então, essa é a primeira lição para nós. Nós devemos fazer o bem silenciosamente, sem alarde, sem contar para os outros. Às vezes a gente não conta assim declaradamente, mas a gente dá um jeitinho da pessoa saber que a gente fez o bem, né? Então, assim, se nem a mão direita e a mão esquerda, que estão tão pertinho, podem saber uma ou outra que a outra faz, nós também devemos calar. Essa é a primeira lição, e a Valéria já falou muito bem sobre isso na segunda-feira, né? Então, o bem precisa ser feito quietinho, sem alarde. Tem uma outra coisa, antes da gente entrar no tema de hoje, que nós não devemos esperar retribuição. Isso tem um pouco a ver com o que nós vamos conversar hoje. A gente não tem que esperar que a pessoa nos agradeça, de maneira nenhuma. E aqui eu quero dividir uma experiência minha, porque às vezes a gente fala assim, olha, eu não quero retribuição, não, de maneira nenhuma, imagina. Mas eu me peguei uns dias atrás falando o seguinte, para uma pessoa que pensando de uma pessoa que eu acho que eu faço bem para ela, eu acho. Pensando assim, a pessoa me maltratou, fez uma coisa feia para mim. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas eu não quero que a pessoa fique me agradecendo, não exijo que ela me agradeça, que ela reconheça o bem que eu faço, mas pelo menos podia não me maltratar. Olha como é sutil. Isso é uma maneira de cobrar. Isso é uma maneira de querer reconhecimento, né? Então, nós estamos ainda num processo de aprendizado, né? E a gente vai ver durante o capítulo todo também que a gente deve fazer o bem sempre gentilmente, cuidando daquele a quem a gente faz o bem, né? E cabe aqui já uma primeira reflexão. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, como que nós estamos fazendo o bem? Nós esperamos retribuição? Nós escolhemos para quem a gente faz o bem? A gente quer fazer o bem mais para os amigos da gente do que para aqueles que a gente não gosta. São coisas que nós precisamos nos perguntar e responder com muita sinceridade. Eu me surpreendi quando eu vi que eu estava esperando uma retribuição do bem que eu fazia, né? Quando a gente recebe do outro essa retribuição, já está pago, não precisa receber mais de Deus, né? Então, são coisas para a gente pensar. Mas, o tema de hoje, como a gente já falou, vem nos trazer para quem a gente deve fazer o bem. É claro, gente, que a gente deve fazer o bem para todos, mas, prioritariamente, a gente deve fazer para os pobres e para os estropiados. Nós vamos ler o texto, então, tá? E aí a gente vai comentar, tá bom? É o item 7, gente, que é uma passagem de Lucas, que está, e o item 8, a passagem de Jesus, comentada por Lucas, e o item 8, que são os comentários maravilhosos de Kardec. Vamos lá, então. Convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda a que o tinha convidado. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso.
Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás bem-aventurado, porque estes não têm como te retribuir, mas ser-te-á isto retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa diante disse a Jesus: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Foi Lucas que anotou. Comentários de Kardec. Quando fizerdes um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estrupiados. Estas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes, quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que em lugar dos amigos fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem um efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazer. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas no sentido mais literal. Quantos só convidam para sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos nós possuímos. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e estrupiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. É claro, gente, que Jesus não nos recomenda que nós não chamemos os nossos amigos, que nós não convivamos com os nossos amigos, né? O Cristo era um exemplo de estar sempre entre os amigos, de compartilhar, de dividir. Não é isso, mas é que nós devemos ter uma atenção especial para aqueles que mais necessitam. Porque é claro que é mais fácil, se a gente for fazer uma festa, vamos imaginar que é uma festa, a gente convidar os amigos, aqueles que a gente gosta. Se a gente for escolher com quem vai conviver, vai sair da quarentena, vai sair do isolamento. Com quem vai querer encontrar? Com os mais amigos. Então aqui Jesus dá um alerta para a gente, olha, pode até conviver com seus amigos, é claro, porque lembra que Jesus falou assim, não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigos. Isso nasceu da convivência dele com os amigos, né? Mas preste atenção nos pobres e nos estropiados. O que será que é estropiado? Que imagem vem na cabeça de vocês quando fala estropiado? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver, estropiado é uma palavra bem forte, viu, gente? Quer dizer aleijado, mutilado, que perdeu algum membro, desfigurado, muito machucado, muito maltratado. Para mim, a imagem de estropiado, a imagem assim, a gente fala, esse paciente está estropiado, ele está todo machucado, sem condição muitas vezes de andar, sem condição de se comunicar, né? Então, é uma pessoa que precisa muito da gente e que pela sua condição de estar estropiado não pode retribuir para nós, né? Todas as definições que eu achei estropiado mostram uma pessoa que necessita da outra e que pela condição que se encontra no momento não pode retribuir. Os estropiados, gente, os pobres estropiados, são nossos irmãos mais necessitados e que não têm condições de nos retribuir. Isso, para nós, tem uma finalidade muito educativa. Primeiro, é claro que quem está estropiado está precisando, quem está pobre está precisando, e se nós fizermos, essa pessoa se beneficia.
como ele não pode nos retribuir, evita da gente esperar a retribuição, porque já sabe que aquela pessoa não vai poder dar. Né? Então, Jesus, eu acho que ele já sabia que nós íamos querer retribuição, sabe? Que a nossa condição espiritual ainda fazia com que a gente quisesse que o outro retribuísse. A gente fala assim, mesmo que fosse como obrigado. Não precisa retribuição. Precisa. É isso que nós precisamos trabalhar na nossa mente, porque no nosso coração. Porque às vezes a gente fala assim, fala, e o nosso coração, ele sente diferente. Então nós precisamos harmonizar o cérebro e o coração. Então não podemos, temos que começar com a compreensão cerebral mesmo, do pensamento, e passando para o sentimento, nós não podemos mesmo. Então o estrupiado, o que o estrupiado pode dar? O que o pobre pode dar? Nada. Então é um treino para nós, para quando a gente for fazer para todos, não esperar nada de ninguém. Nós precisamos, eu fiquei pensando, né? Se alguma vez eu tinha ficado assim, feliz por ter feito o bem para alguém e não esperado nada. Pensem aí, vocês já tiveram essa experiência? Com certeza já tiveram mais de uma vez, muitas vezes, né? Gente, é uma felicidade a gente fazer o bem pelo bem, para amparar o outro, para ajudar o outro, sem esperar nada em troca. Quando a gente faz isso, a gente cria em nós um campo vibratório que nos coloca em conexão com outros trabalhadores do bem. E a gente se beneficia com as energias que esses trabalhadores muitíssimo superiores a nós nos envolvem. Então, vale a pena. Vale a pena. A gente tem que refletir muito, muito. O que a gente espera? Se a gente espera ainda? Se a gente olha do nosso lado para saber quem está precisando, ou se o nosso olhar é dirigido só para os nossos amigos, para aqueles que nós queremos bem. E convém, eu achei interessante, porque eu lembrei de um momento da minha vida, e só de eu lembrar a alegria que aquilo me deu, fazer sem nenhuma intenção para uma pessoa que necessitava muito. Não tinha como retribuir de maneira nenhuma. A alegria que me deu, essa é a alegria do espírito. É diferente. Acho que todos nós já vivenciamos e vale a pena a gente lembrar. Nesses momentos em que a gente está ficando mais em casa, mais com os nossos pensamentos, é bom a gente lembrar passagens boas da nossa vida, onde a gente conseguiu se comportar cristamente. Isso alimenta a gente, alegra. Então vale a pena, vale a pena. Agora, eu fico aqui pensando, quando a gente fala assim, fazer o bem para os pobres estropiados, será que significa só a gente oferecer aquilo que é material? Pensem aí. Dar pão, dar alimento, dar roupas, enfim, ajudar materialmente. Será que só isso? Isso é muito importante, gente. É muito importante a gente ajudar, isso é um dever nosso. Ajudar aquele que tem menos, né? Mas ajudar os pobres estropiados não é só isso. Porque a gente tem muito pobre estropiado que não precisa de absolutamente nada material. Nada, nada, nada material. Os estropiados da alma, gente. Os doentes da alma. Precisam tanto de nós. Nós, nas nossas doenças, quando estamos estropiados, precisamos tanto dos outros. E como é bom quando alguém nos acolhe na nossa dor. Nossa, como é bom. Pensemos nisso, gente. Com certeza, todos nós temos um estropiado, um doente da alma na nossa casa, entre os nossos amigos, no nosso trabalho, na casa espírita, em todo lugar. Esse é um planeta de prova e expiação, então, muitos, se não todos nós, temos doenças da alma.
Quando essa doença cresce muito, somos estrupiados, machucados e precisamos dos outros. E sabemos como é bom sermos acolhidos. Então, gente, observemos, olhemos, pensem aí, tem alguém nessa condição que necessita sua atenção, que necessita que você envolva com o melhor sentimento que você tiver? Isso é servir. O ato de servir quer dizer envolver o outro com o que eu já construí de melhor em mim, né? Se eu já aprendi a bondade, se eu tenho minimamente a construção da bondade, eu já posso envolver o outro com a bondade. Se minimamente, eu não estou falando, gente, de virtudes construídas, totalmente construídas, não. Mas se eu já tenho experiência naquilo, se eu já vivi várias vezes aquilo, e já construí um estado vibratório, por exemplo, de humildade, eu posso oferecer para o outro. O problema é, quando a gente está doente da alma, quando a gente é um estrupiado da alma, a gente é bravo, a gente é irritado. Então a gente reage mal, responde mal. E quem está oferecendo, ao invés de aceitar e compreender, se irrita. Estou falando alguma mentira? Pensem aí. Então isso é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Se a gente vai cuidar de uma pessoa que está estropiada, por exemplo, a gente diz assim, meu joelho está estropiado, caiu, está estropiado. Você vai passar um remédio ali, você vai ajudar, a pessoa vai gritar, vai chorar, vai reclamar. É a mesma coisa com o estropiado da alma. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita dedicação, muita compreensão. E, especialmente, a gente tem que estar muito ligado a Jesus, muito ligado ao Evangelho, fazendo muitas preces para que a nossa compreensão se amplie, né? Porque o mundo ensina para nós coisa bem diferente do que Jesus ensina. Então, nós temos que fazer um movimento para fazer o que o Cristo ensina. Porque para fazer o que o mundo ensina, é só ficar parado e ser arrastado pela maioria. Isso é facinho, não existe trabalho nenhum, né? Então, olhemos ao nosso redor, amigos. Vamos olhar. Todos nós, com certeza, temos alguém assim, que precisa da nossa compreensão, da nossa aceitação. Claro que teremos também, mesmo na nossa família, entre os amigos, na nossa família, aqueles que não têm o pão, que não têm as coisas materiais. Então, aqui no texto ele fala que é uma boa oportunidade da gente também chamar esses, até para dividir aquilo que é material para a gente, né? Logicamente, envolvido com uma energia suave, como Cristo nos ensinou. Sabe assim, dá sem parecer que está dando? Sabe? Oferecer assim, sem parecer que está oferecendo, sem humilhar quem está recebendo, assim. Pode ser assim. Eu achei uma mensagem de Emmanuel muito bonita, que chama Eles Antes. Porque a gente quer os amigos, aqueles que comungam das nossas ideias, antes. E essa mensagem de Emmanuel, que está lá no livro da Esperança, traz para a gente algumas coisas para a gente pensar. Eu vou dividir, eu vou ler alguns trechinhos com vocês, para vocês verem o que vocês acham. Ele comenta, mensagem 35, viu, gente? Do livro da Esperança. Se depois vocês quiserem olhar, vale a pena. Ele começa assim, ó. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Aí ele diz assim, é claro que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração.
É claro que Jesus não ia recomendar que a gente não convidasse os nossos amigos. Mas olha que importante, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais da nossa atenção. A maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Então, Jesus nos induz a observar aqueles que são menos felizes, que muitas vezes estão na nossa casa. Olha que interessante isso. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Ó, nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. É verdade. Ó, recorda, os que jornadeiam no mundo sob as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Ele vai dando vários exemplos. Ele fala assim, ó, se a gente tem muita autoridade, é natural que a gente queira estar com aqueles que nos sustentam naquilo que nós fazemos. Antes deles, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Ele fala assim também, ele dá um outro exemplo. Se a gente tem muita possibilidade econômica, é claro que a gente quer favorecer os nossos amigos, aqueles que estão na nossa convivência. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes, olha isso, a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Ele dá mais um exemplo. Se a gente amealhou conhecimentos, tesouros culturais, a gente quer dividir, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. A gente quer ficar com os nossos iguais, gente. A gente quer dividir com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente acha que vão entender, porque outra gente acha que não vai. Ó, aqui, ó. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância. E ele complementa. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas, que nos alentem as energias, mas, à frente dos que choram, nos transes de dolorosa necessidade, é preciso adotar a legenda. Eles antes. Eu achei muito boa, muito interessante, como tudo de Emmanuel, claro, mas eles antes, eu fiquei pensando, pensem aí, eles antes, os estropiados do corpo e da alma. Bonita mensagem, né, gente? Aqui também tem algo, ó, que eu achei que vale a pena a gente dividir. No próprio texto do Evangelho, ele fala assim, ó, o que vale, está no meio do parágrafo, né? O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. A gente já comentou a grande alegria que nos dá fazer o bem pelo bem, né? Para tornar clara a comparação, disse, está bem claro, convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir.
E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância do que desfrutas. Gente, o que é um banquete? É uma grande refeição, não é? Festiva, pomposa, com várias entradas, vários pratos, várias sobremesas, né? Então, banquete é uma abundância de alimentação. Ele fala aqui, ó. Banquete não é só uma abundância na refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Eu até já comentei um pouquinho, mas vou reforçar. O que cada um de nós já tem em abundância que pode oferecer para o outro. E fiquei pensando, quando a gente está frente a um pobre estropiado, e a gente está melhorzinho, a gente está em abundância, sim, pode ajudar. Nós não precisamos ter uma coisa totalmente construída em nós para ajudar o outro. Porque esse movimento de fazer o bem atrai para nós energias que nos fortalecem e nos ajudam. Depois a gente fala, nem sei como eu fiz aquilo. Você fez porque você se conectou aos trabalhadores do bem. Por isso. Né? Você fez porque você levou o seu pensamento, saiu de si, olhou para o outro, não esperou nada. E assim foi amparado e auxiliado. Por isso que a gente faz. Eu acho que, como a gente já comentou, alguns de nós já conseguiu construir algumas coisas em nós. Como eu já tinha comentado, alguns de nós conseguiu construir com várias experiências que foi tendo como espírito nas outras vidas e nessa, um pouco de bondade, ou até muita bondade. Então, se a bondade está em abundância, vamos oferecer a abundância, a bondade. Se eu já desenvolvi um pouquinho de humildade, como a gente já falou, vamos oferecer a humildade. Gente, quando a gente está próximo e sente que o outro necessita, a gente sempre tem mais, a gente sempre pode dar, né? Nós precisamos pensar nisso. Estamos numa época tão difícil. Tem muita gente passando fome. Nós precisamos ajudar, nosso dever. Tem muita gente numa ansiedade profunda, numa depressão, com medo, com incerteza. Todas essas são doenças da alma que a gente tem que estar com os olhos abertos para ver, porque são estropiados. E se a gente tiver algo para oferecer, a gente precisa oferecer. Esse ensinamento de Jesus cabe muito bem nesse momento que a gente está vivendo. Nós precisamos ter sensibilidade para enxergar o outro, gente. Nós precisamos. Olhar mais com o coração, sabe? E ajudar. Convidar para o nosso banquete os nossos amigos queridos, sim. Mas lembrar que eles, antes, aqueles que mais precisam, antes de nós. Antes dos nossos amigos. É um lindo ensinamento de Jesus, não é? E se nós nos esforçarmos, nós vamos ficar bem felizes, viu? Bem felizes. Porque fazer o bem sem esperar nada traz felicidade. Fazer o bem esperando traz uma coisa chamada decepção. Ter expectativa com o que o outro vai fazer é um horror. Energias muito densas para nós, não convém. Era isso, amigos, foram as minhas reflexões sobre esse ensinamento tão importante de Jesus. Vamos ver aqui. Deixa eu aproximar agora, senão não enxerga. Deixa eu puxar lá para cima, porque eu sempre faço isso errado. O boa noite amoroso de todos os amigos. Olha só, o nosso amigo Arnaldo diz assim:
Os pobres e estropiados são os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. É verdade, amigo Arnaldo. É verdade. E isso, como a gente já colocou, nos ensina bastante, né? Porque a gente já sabe que não pode esperar nada, então a gente vai aprendendo para fazer sim para todos. Olha aqui, amiga Estela. O bem é o caminho que auxilia o espírito a avançar, ampliando sua capacidade de crescimento. Fiquei pensando, né, Estela? A gente encarna para reorganizar o nosso perispírito, para reestruturar, né? E o bem é o remédio para organizar o perispírito, para destruir, acertar essas áreas que nós lesamos, né? Então nós precisamos estar muito atentos. A querida amiga Gi diz: dividir a abundância de nossas conquistas. Tempo, esperança, conhecimento, compreensão, bondade. Isso. Tudo que nós conquistamos, todas as experiências que nós tivemos, que nos trouxeram esse aprendizado, nós precisamos dividir. Gente, dividir o tempo. Muito bem lembrado. Às vezes a gente não quer. A gente quer o tempo só com o nosso amigo. Aquele que dá trabalho, nós não queremos estar com ele. Mas ele quer o estrupiado. Eles antes. Arnaldo, amigo Arnaldo. A atitude do cristão, quando auxilia o irmão necessitado, deve ser fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Uma grande verdade, Arnaldo. Pena que muitas vezes, pela nossa infantilidade espiritual ainda, a gente espera um pouquinho de retribuição, né? Nós precisamos estar atentos nisso. A alegria de fazer o bem pelo bem. Adriana, querida, que saudades. Olha aqui como ela resumiu bonitinho. Não é só o material, podemos dividir uma conversa, um sorriso, uma atitude. Gente, porque tem muito estrupiado, como eu já falei, que não precisa de nada material, não. Precisa do nosso tempo, precisa da nossa atenção, precisa de um sorriso, precisa, sabe, de uma atitude. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que nós estamos entre amigos, posso dizer. Eu hoje sentei nessa cadeira totalmente estrupiada. Vi coisas tristérrimas, cheguei em cima da hora, não consegui comer, não consegui fazer nada. Sentei aqui, recebi uma chuva de vibrações amorosas. Ajudaram uma pessoa que estava estrupiada naquele momento. Com o quê? Com vibração da amizade. Né? Com bons pensamentos. Mais alguém, gente? Então vamos caprichar. Valtenci, querido amigo. Olha, queremos sempre impressionar aqueles que admiramos. Jesus nos ensina a auxiliar aqueles que nem prestamos muita atenção. Nós não prestamos atenção, amigo Valdenci. Às vezes, aquela pessoa está ali do nosso lado, tão machucada, né? E nós não olhamos. Aqueles que nós admiramos, a gente se ajeita, né, para atender. Olha, o Cristo deu tantos exemplos para nós disso, né, gente? Agora aqui a G, querida G. O momento que estamos passando, não podemos estar juntos pessoalmente, mas podemos nossas alegrias, mensagens de amor, prece, um bom dia, um eu me importo com você, eu estou aqui e por aí vai. Grande verdade. Hoje eu senti na pele isso, viu, gente? Grande verdade. A gente não pode estar junto, mas a gente pode mandar as nossas vibrações, dizer um bom dia, né? Se colocar à disposição, se você perceber que a pessoa está precisando de alguma coisa, né?
Olha, William, estropiado quer dizer necessitado. Não importa quem, não importa mesmo. É aquele que está necessitando do nosso carinho, da nossa atenção. Tudo começa pelo nosso olhar, da gente ter capacidade de enxergar aquele que está precisando. Não importa quem seja, não importa quem. Mais alguém, amigos? Acho que tá bom então, né? Nós temos bastante coisa para pensar, hein, gente, para refletir. Porque o evangelho para nós não é mais para a gente achar bonito, todos nós sabemos disso, né? Também ele serve para nos consolar, sim, mas muito mais nesse momento da nossa vida para nos transformar. Então nós precisamos pensar. Se a gente não acudiu alguém que precisava ser acudido, vamos correr atrás, porque vale a pena. Olha aqui, ó, seja rico, seja pobre, é ver a necessidade de cada um. É isso mesmo, ele. Quanta gente que não precisa de nada material, que precisa. Ai, gente, aliás, quem de nós não precisa de uma atenção, né? De uma delicadeza, de um carinho? Todos nós, né? Ai, que bom. É isso mesmo, então. Então vamos refletir bastante, tá bom? Bastante, bastante sobre isso. Esse momento, então, amigos, que a gente já se aproximou desses ensinamentos de Jesus, vamos fechar os nossos olhos novamente, procurando nos conectar com essa equipe espiritual tão amorosa que aqui está. Pedir que esses amigos nos envolvam com suas energias suaves, curativas, energias de paz, de esperança, de coragem, de fé. Que cada um de nós possa receber essa chuva de energias benfazejas que vertem do mais alto em nosso favor. Saibamos abrir nossos corações, amigos, para receber a generosidade desses amigos. Que a nossa água possa estar fluidificada nesse momento por esses espíritos generosos que nos envolvem. E que nesse momento nós possamos buscar em nós as melhores vibrações que nós tivermos, as mais suaves, a mais perfumada, e que possamos expandir de nós essas vibrações, porque a equipe espiritual que aqui está vai ampliá-la infinitamente, vai endereçá-la a todas as pessoas que nós nomearemos, a todos os lugares. Façamos esse exercício, busquemos em nós o que temos de melhor. Vibremos pelo nosso planeta, pela regeneração da nossa terra querida. Vibremos por todos os irmãos que retornam à pátria espiritual em decorrência da pandemia que vivemos. Que as equipes espirituais possam receber cada um desses espíritos, amparando e auxiliando-os. E que os parentes, os familiares, os amigos possam igualmente receber a atenção desses espíritos generosos. Vibremos pelas equipes que estão trabalhando no combate a essa doença em todos os setores da nossa sociedade. Vibremos por nossos irmãos que sofrem nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, por aqueles que estão nos presídios, nas ruas abandonados. Vibremos pelo Evangelho de Jesus, que ele seja norma de conduta para todos nós.
Vibremos pelos nossos amigos, especialmente pelos nossos inimigos. Vibremos pelos nossos familiares. E, finalmente, amigos queridos, vibremos por nós mesmos. Vibremos por nosso aperfeiçoamento moral. Vibremos para que aprendamos mais e mais a viver como espíritos. Vibremos para que possamos estar sempre ligados a Jesus, a Deus. E assim, com profunda alegria no coração e imensa gratidão, nos dirigimos a Jesus, agradecendo pela sua presença em nossas vidas, pelos seus exemplos, pelo evangelho de luz que nos deixou. Obrigado, Mestre. Esteja conosco. Nos ampare em nossas fraquezas, Senhor, em nossas dificuldades. Agradecemos também a equipe espiritual responsável por esse trabalho, que esteve conosco a nos amparar. Obrigada, amigos. Que durante o repouso do nosso corpo físico, possamos continuar estudando e refletindo sobre essa lição. Que possamos aprender a ter olhos de ver os pobres e os estropiados que nos cercam e oferecer para eles aquilo que gostamos de oferecer para os nossos amigos. Obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade. Desejo a todos vocês uma ótima noite, tá? Muito obrigada. Um grande abraço. Bem apertado, tá? Saudades imensas de todos. Um abraço, viu? Muito obrigada.